Olá! Começa agora mais um 30 Minutos, programa feito pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. Hoje vamos falar sobre abandono de animais e a nossa entrevistada é a vereadora Viviane Alexandre. Obrigada pela presença, Viviane. Obrigada a você, Laura, pelo convite. Agradeço a turma do Barão de Mauá por ter me chamado para poder falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante aqui para todos nós. Seja bem-vinda. Obrigada. A situação dos animais de rua no Brasil está cada vez mais delicada e representa hoje um problema de saúde pública. Como está a situação dos animais abandonados em Ribeirão Preto? Laura, você falou bem. Essa é uma questão de saúde pública e as pessoas precisam entender isso. Porque quanto mais animal abandonado tiver na rua, mais animal que não tomou vacina, que pode estar com uma sarna, uma raiva, uma leishmaniose e outras doenças que são transmitíveis aos homens, né? Então, é preciso tratar essa questão com muita seriedade, secretarias de saúde precisam tratar essa questão com muita seriedade, e o que eu vejo aqui em Ribeirão Preto é que essa seriedade não existe, né? Eu até entrei com uma representação no Ministério Público aqui da nossa cidade, questionando a falta de políticas públicas para controle populacional de cães e gatos aqui na nossa cidade, porque nós temos um boom, né? A prefeitura já estimou em 300 mil animais aqui na nossa cidade, aqui em Ribeirão Preto. E eu sei, através de pesquisas feitas pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP de São Paulo, que em 9 meses, que a gente pensa numa gestação humana, que é uma pessoa só, um cachorro, uma cadela pode dar 15 animais, 15 crias, e uma gata 45. Então você pensa, em 9 meses nasce um ser humano, 15 cachorros e 45 gatos. Essa pesquisa feita em São Paulo pela USP falou que até 2030, se nada for feito em controle populacional, vai ter mais bicho do que gente na cidade de São Paulo. E é uma realidade também da nossa cidade. Se nada for feito em política pública com relação a cães e gatos para controle populacional, a gente vai ter, mais cedo ou mais tarde, e muito mais cedo do que se espera, muito mais animais do que gente na cidade. E isso acaba resultando em quê? Em doenças transmissíveis aos homens, em mais acidentes de trânsito, porque acaba atropelando um outro animal, em mais ataques, mais mordeduras, enfim. Então, é um problema que aflige os animais, né? E nós temos essa questão dos maus tratos, do abandono, do sofrimento do animal. E nós também temos essa questão que envolve diretamente aquela pessoa que nem gosta de animal, mas que vai ser já é diretamente afetado por esses animais que estão nas ruas. O maior exemplo que a gente tem aí da nossa cidade que não tem política pública nesse sentido é que nos últimos 10 anos nós não tivemos, nos últimos 15, nós ficamos 10 anos sem ter casos de raiva, e aí nos últimos 5 anos nós tivemos aí, ano passado e retrasado, 3 casos de raiva, sendo que um deles era de animal de rua. Ou seja, se a pessoa não tivesse reparado que tinha um animal, um cachorrinho ali andando esquisito, meio doentinho, não tivesse acionado o controle de zoonoses, a gente nem teria ficado sabendo. Se ele mordesse uma pessoa, poderia ser um caso de raiva num ser humano, que é independente da pessoa gostar ou não de um animal. Por isso que é tão importante a gente tratar essa questão como realmente um assunto de saúde pública, o controle populacional. Geralmente isso é invisível na sociedade, né? Infelizmente, a sociedade acaba olhando essa questão dos animais como o quinto, sexto plano, assim, não vê realmente a realidade. É difícil para a população, às vezes eu até sou criticada com relação a isso, porque a pessoa não consegue enxergar que se ela não gostar de animal nenhum, se ela for para a rua para fazer uma caminhada, ela pode ser mordida. Se ela for para a rua com o carro dela andar, ela pode atropelar e ter um dano no seu carro, né? Ela pode ter uma série de doenças, independente de ser diretamente do animal, mas através, por exemplo, no caso da leishmaniose, que é uma doença fatal, o mosquito pica o animal, fica infectado e pica o ser humano, aonde pega a leishmaniose. E ao contrário também acontece. A pessoa com leishmaniose é picada pelo mosquito palha, e aí o mosquito palha vai lá e pica o cachorro, aonde faz a infecção também do cachorro via ser humano, que é os dois lados. Então, assim, são doenças muito sérias, são doenças graves, doenças que causam a morte de pessoas e que precisam ser tratadas como? Através da prevenção. Quando a gente fala em saúde, a gente sempre fala em prevenção, pelo menos a gente deveria falar na prevenção e não só falar no tratamento
tratamento, né? Como prevenir a dengue, como prevenir a leishmaniose, como prevenir a raiva. E a prevenção de zoonoses é só através do controle populacional, não tem como fazer de outra forma, né? Então eu sempre procuro colocar bem dessa forma, porque assim, quem gosta de animal entende, é muito claro o porquê, é instintivo porque precisa fazer o controle populacional, para eles não sofrerem na rua, os maus tratos. Agora, quem não gosta precisa entender, eu posso não gostar, eu posso não ter, mas eu posso pegar uma doença, porque tem um monte de animal na rua. Infelizmente, né? Infelizmente. Agora quem faz a próxima pergunta é a aluna Mariana. Oi, Viviane. Eu queria saber, na sua opinião, quais são os motivos que as pessoas abandonam os seus animais? Oi, Mariana, obrigada pela sua pergunta. Olha, tem vários motivos, infelizmente, né? Porque a gente deveria pregar a posse responsável desses animais. Só que as pessoas, muitas vezes, quando adquirem um animal, elas não pensam, por exemplo, que ele vai precisar de assistência veterinária. O animal fica doente, é uma vida, né? Ele fica doente, ele precisa de assistência veterinária. Aí vê que o animal tá com sarna ou tá com alguma doencinha, vê que tá amuadinho, em vez de tratar o animal, prefere abandonar o animal na rua. Outra coisa que a gente vê muito, o animal ficar velho, também muita gente, infelizmente, ao invés de cuidar até o final da vida, como prega a posse responsável, abandona bem na velhice aquele companheiro de tantos anos. Temos também aí o caso de crias indesejadas. Então, a pessoa não castrou a sua cachorra, né? Aí quando ela engravida, porque acaba pegando cria, se ela deixa soltar na rua, ele acaba pegando cria. Já vi até cachorro pegar cria do portão, cruzar do portão, cada um de um lado, né? Então tem que fazer a castração para controle populacional. Então tem gente que coloca na rua porque essa cachorra deu cria. Férias, a pessoa pega um cachorrinho, acha lindo, maravilhoso, chega nas férias, quer ir para o Guarujá ou para qualquer outra cidade, e aí fala, o que eu faço com esse cachorro? Abre o portão, deixa sair. Então, é uma infinidade de motivos, assim, banais, que a gente olha e fala assim, é banal mesmo, é uma irresponsabilidade e é um crime previsto em lei isso também, porque a lei de crimes ambientais, ela fala que o abandono é crime, mas que infelizmente muita gente não se dá conta por falta de conscientização, por isso que eu falo que é tão importante as pessoas quando adotam ou quando compram um animal, pensar realmente nos 10 mandamentos da posse responsável, né? Então, quanto tempo que ele vive, lembra que ele vai ter que ir no veterinário, né? Vai ter que ficar com você até quando ficar idoso e morrer, lembrar com quem vai ficar esse animal nas férias. Então, você tem vários questionamentos que você tem que fazer antes de adotar, antes de pegar um animal. E muitas pessoas não fazem isso ou não reconhecem aquele animal como uma outra vida que sofre, né? E por isso acaba abandonando. Viviane, meu nome é Jennifer. Existe uma média de quantos animais são abandonados por ano em Ribeirão Preto? Oi, Jennifer, obrigada pela sua pergunta. Na realidade, não existe uma média assim de quantos são abandonados. A gente sabe que é um número muito grande, porque a rotatividade é muito grande de animais. Então, assim, eu sou protetora, existem vários protetores que tratam dessa questão dos animais abandonados. Então, assim, a gente faz um resgate de um hoje, a gente trata o animal, cuida, encaminha para uma feira de adoção, a gente consegue um novo dono para esse animal, um novo cuidador, aí daqui a pouco a gente olha, tem mais um monte na rua. Então, assim, o número exato de quantos animais são abandonados, a gente não tem. O que a gente tem é essa estimativa de quantos nascem por ano, assim, num período de 9 meses, que é muito animal, e sabemos que não tem lar para todo mundo, né? Às vezes a pessoa acha bonitinho, eu vou ter uma cria só do meu cachorro, né? E depois eu vou castrar. Só que às vezes a cachorra tem 10, né? Já vi cachorro ter 15 filhotes numa cria só, né? Até saiu uma vez uma reportagem sobre isso, uma cachorra que deu 15. E o que fazer com 15? Né? Ela não consegue achar 15 colegas para doar, 15 vizinhos para doar, ou então às vezes na primeira cria até consegue alguns para adotar, mas na segunda já não tem mais, porque aquelas pessoas que pegaram da primeira vez não querem mais. Então, assim, a gente vê que essa rotatividade na rua, desses animais de rua, é muito grande, né? Então, sempre se renovando. A gente, às vezes, já aconteceu o caso, por exemplo, de uma pessoa que adotou não se adaptar com o cachorro e querer devolver. E aí é complicado, porque a gente faz das nossas casas um lar temporário desses animais que a gente está cuidando para um novo dono. Na hora que essa pessoa, de repente, fala assim, não me adaptei, eu preciso devolver esse animal. Se der certo essa devolução, normalmente eu já estou com outro em casa. 1, 2, às vezes até mais,
por conta dessa questão, dessa rotatividade que tem na rua. A capacidade de reprodução de cães e gatos é muito grande. Então, por isso, esse volume cada vez maior. Prazer, Viviane. Meu nome é Germano e eu queria saber qual é o animal mais rejeitado. Prazer, Germano. Olha, o que eu posso dizer? Na realidade, o vira-lata ele é rejeitado de uma forma geral, né? A pessoa quando adota, às vezes eu vejo pessoas que me procuram e falam assim, Viviane, eu queria um Shar-Pei, eu queria um Maltês. Eu falo assim, se você quer um cachorro desse, tem que procurar com um criador, né? Não é comigo, porque eu trato de animais de rua, eu cuido de animais de rua, né? Então, assim, o vira-lata, do modo geral, ele é muito rejeitado. Se você for me perguntar entre cão e gato, o gato é mais rejeitado do que o cão. Normalmente, as pessoas, elas acham o cão mais simpático e acabam se adaptando melhor ao cão. E o gato acaba ficando, porque o gato tem um temperamento um pouquinho mais reservado. É difícil as pessoas entenderem esse comportamento do gato. Eu, particularmente, eu amo gatos, eu sou uma gateira, né? E só quem tem gato sabe como eles são carinhosos. Às vezes tem gente que não gosta de gato, quando tem o primeiro, acaba cuidando do primeiro, começa a gostar do gato, começa a gostar de todos os gatos, porque vê que é um temperamento diferenciado, é uma coisa linda. Dentre os gatos e dentre os cachorros, os mais rejeitados, infelizmente, são os pretos. É um racismo dentro da espécie canina e da espécie felina. Os gatos negros, os cães negros, eles são realmente rejeitados. Oi, Viviane, meu nome é Giovana. E, assim, muitos condomínios não aceitam que os moradores tenham animais de estimação, o que acaba causando o abandono. O que a gente pode fazer nessa situação? Giovana, tua pergunta é fantástica. Eu tenho vários problemas nesse sentido com relação a condomínios, né? O que eu oriento as famílias a fazer quando o condomínio não aceita o seu cão, não aceita o seu gato? Procurar a justiça. Porque, num primeiro momento, você tenta conversar com o síndico, né? Olha, vamos conversar, eu tenho um cão, eu tenho um gato, eu preciso sair com esse animal, né? O que acontece muitas vezes é que o síndico acaba sendo intransigente e não libera, porque eles têm aquela questão do cocô, né? Mas vai ter cocô no caminho, não vai recolher. Eu acredito que dentro do condomínio é muito mais fácil você fiscalizar isso. Tem câmeras, então dá para você fiscalizar. Tem um caso, até que eu estou acompanhando, que é de uma labradora que mora num apartamento. E a proprietária gostaria de um caminho para ela sair, descer do elevador, no elevador de serviço, e ter pelo menos um caminho para poder sair até o portão para andar com essa cachorra do lado de fora do condomínio. Não é nem para andar na área comum, é andar do lado de fora. O condomínio não aceita de jeito nenhum. Eu falei para ela, olha, o nosso caminho é justiça. Por quê? Da mesma forma que eu posso ter uma bicicleta, o cão, o gato, ele é uma propriedade. Na lei hoje, a lei civil hoje, fala que os animais são objetos de direito. Eles não são sujeitos de direito, são objetos. Se eles são objetos, então eu tenho que tratar o carro, o cão, a bicicleta da mesma forma. Se eu posso ter um carro, eu posso ter um carro. Se eu posso ter uma bicicleta, por que não ter um cão? E se eu posso descer do elevador com a minha bicicleta, por que eu não posso descer com o meu cão? Né? Então, assim, a questão, mas vai sujar porque ele vai fazer alguma coisa. Se fizer alguma coisa, cabe ao condomínio, se a pessoa não limpou, né, aplicar uma multa. Cabe ao condomínio fazer isso. Agora, o que não pode é o condomínio privar essa pessoa de ter esse animal dentro de casa. Muitas vezes eles falam, mas vai dar um problema de saúde pública. Não dá um problema de saúde pública nenhuma. Na realidade, o animal ele passa muito menos doença para o ser humano do que o próprio ser humano, né? Uma vez eu estava conversando com o veterinário, ele falou assim, olha, se eu for escolher um companheiro, um amigo para minha filhinha de 1 ano e meio, entre um amiguinho, gente, e um animal, eu vou preferir um animal, assim, se eu for pensar em doença, porque a coleguinha vai passar muito mais doença para minha filha, porque entre a mesma espécie você passa muito mais doença do que entre espécies diferentes. Né? Isso foi um sanitarista que me falou. Então, assim, você não pode pensar dessa forma. A gente acabou de falar aqui de zoonose, a gente está falando de animal de rua, que não é tratado. O animal que está dentro do apartamento ou da casa, dentro do condomínio, normalmente ele é vacinado, vermifugado. Às vezes a gente mesmo esquece da gente se vermifugar de 6 meses, mas o animal a gente vai lá, de 6 meses dá o vermífugo, dá as vacinas certinhas. Então, assim, ele não é um risco para a saúde pública. E a lei civil deixa muito bem claro o direito de propriedade e fala que o meu direito de propriedade, ele só não pode
atrapalhar o direito do vizinho, assim, não colocando ele em risco. Meu cachorro coloca ele em risco? Não coloca, mesmo se fosse um pitbull. Ele está dentro de casa, eu estou cuidando, eu saio com ele na guia, na coleira, saio certinho. Ele não está colocando em risco ninguém. Você tem que ter a posse responsável, né? Saiu com a coleira, com a guia, se for um cachorro que é mais agressivo, com também a focinheira, né? Mas eu não posso obrigar uma família a levar o seu cachorro no colo. Tem uma senhora, por exemplo, que me procurou uma vez e falou assim, olha, eu não consigo descer com o cachorro na escada no colo. Não consigo. Então eu não consigo mais descer para passear com o meu cachorro. Isso é uma privação de direito, é um constrangimento ilegal, está previsto até no Código Penal, né? Então a pessoa precisa procurar os seus direitos realmente e lutar para garantir. Então assim, ela tem o direito sim de descer no elevador com ele no chão. A bicicleta eu vou ter que levar no colo? Não, eu levo ela no chão, né? Então eu posso levar o meu animal no chão. Agora cabe sim a mim, proprietário, se o animal fez alguma coisa, limpar imediatamente para não ser multado. Né? Em alguns condomínios, às vezes com conversa, a gente consegue resolver. No final, acho que foi no começo desse ano, no final do ano passado, não me lembro exatamente, eu tive numa reunião de condomínio, um condomínio de apartamentos, e eu fui falar exatamente sobre isso. Eu falei assim, olha, aqui as pessoas que eu represento, elas estão pedindo simplesmente um caminho. Não era nem essa do labrador, era um outro condomínio. Eu falei assim, eles estão pedindo um caminho. Não querem que fique tudo livre, mas então um caminho para poder sair sem ter que ser no colo. Porque dá dor na coluna, tem alguns cachorros que são grandes, então é um constrangimento ilegal. Se a gente não resolver aqui na Assembleia, a gente vai ter que resolver na Justiça com uma pessoa que não mora aqui no condomínio, que é o juiz. E eu tenho certeza que minimamente só um caminho para passar ele vai dar. Né? Porque, afinal de contas, não é nada ilícito. Ter um cachorro não é a mesma coisa que você portar drogas, armas. Não, é um objeto de direito, como eu disse, né? Que é perfeitamente previsto em lei, que você pode ter, ele é legal, né? Então, eu posso ter na minha casa. Bom, o assunto está muito interessante, mas nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí! Era uma vez um cara que foi expulso do colégio aos 8 anos de idade. Motivo? Excesso de curiosidade. 20 anos depois ele inventou sozinho a primeira lâmpada elétrica. Aí o curioso virou gênio. Por isso, se você tem uma ideia, um plano, sei lá, experimenta levar a sério, mas vai lá e faz. E depois, escolhe o lugar certo para botar o seu plano em prática. Com certeza vai demorar bem menos que 20 anos para dar certo. Vestibular 2015, 1º de novembro, Barão de Mauá. Formação para realizar. Voltamos com o segundo e último bloco do programa 30 Minutos. E hoje falamos sobre o abandono de animais. A nossa convidada é a vereadora Viviane Alexandre. Quem faz a próxima pergunta é a aluna Tainara. Oi, eu gostaria de saber que muitas vezes os animais abandonados são recolhidos e levados para os zoonoses. E eu gostaria de saber qual é a importância das ONGs no município. Foi boa a sua pergunta também. Mas eu até queria terminar, esqueci de falar. Nos casos do condomínio, eu tenho tido êxito. Esse último que eu tentei aí, eu consegui êxito e o condomínio aprovou aí a permanência dos animais. Então, levo para a justiça quando não conseguimos aprovar na Assembleia. Com relação à importância das ONGs, as ONGs são muito importantes, assim como os protetores independentes na nossa cidade, porque são eles que acabam fazendo esse trabalho que é público, né, que deveria ser feito pela prefeitura, de pegar esses animais, cuidar desses animais, né, e encaminhar para uma feira de adoção. Às vezes muita gente liga para a gente e fala assim, olha, tem um cachorro aqui, você pode recolher? Não é exatamente dessa forma. Nenhuma ONG de Ribeirão Preto tem um abrigo. E nenhum protetor independente também tem abrigo. O que a gente tem, assim, é um quartinho sobrando em casa, ou é um banheiro que está ali que você pode usar. Então, a gente acaba pegando esses animais das ruas, tratando esses animais, ou seja, a gente tira um vetor de zoonoses da rua, trata esse animal e encaminha para uma feira de adoção. O zoonoses, hoje, ele faz um serviço de recolhimento seletivo, pelo menos deveria fazer, esse seria o trabalho dos zoonoses hoje. O que é esse recolhimento seletivo? Desde 2008, ele não tem mais a carrocinha. A carrocinha, às vezes as pessoas falam assim, vou ligar para a carrocinha porque tem um cachorrinho abandonado aqui. Só que aquele cachorrinho, ele ia para os zoonoses, ficava 3 dias, se ninguém resgatasse esse animal, ele era morto. Hoje, não pode mais fazer isso desde 2008, então a gente tem um recolhimento seletivo que fala que só pode pegar animal agressor, cadela prenhe ou gata prenhe,
ou animal atropelado, animal doente, porque doente também pode ser um vetor de zoonoses. Então, esse é o recolhimento seletivo que o Centro de Controle de Zoonoses, pelo menos por lei, deveria fazer. Eu verifico aqui em Ribeirão Preto que a gente tem muita dificuldade, às vezes, de pegar assim, a cadela prenhe ou com filhote, a gata prenhe ou com filhote, mas realmente é uma obrigação do Centro de Controle de Zoonoses fazer isso. Por isso que é tão importante as ONGs. As ONGs trabalham com conscientização, as ONGs trabalham essa questão da posse responsável, trabalham as feiras de adoção, né? E nós, enquanto protetores como um todo, cada um na sua casa, cuidando desses animais, tratando e reencaminhando aí para um novo lar. Oi, Viviane, meu nome é Francine. Eu gostaria de saber o que deve ser feito para diminuir o número de abandono de animais. Francine, isso assim, em algumas cidades já está acontecendo, mas para diminuir o número de abandono, você tem que trabalhar em algumas frentes. A primeira frente delas é colocar uma campanha em massa de castração e identificação de animais aqui em Ribeirão Preto. Por quê? Não só em Ribeirão Preto, qualquer cidade, é dessa forma que tem que tratar. E o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade, não tirei da minha cabeça. O que eu estou falando, eu estou tirando do documento da Organização Mundial de Saúde. Isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Você tem que castrar o maior número de animais, de preferência bairro a bairro. Vai num bairro, castra os animais daquela região. Vai no outro, castra todos os animais daquela região e identifica. Por quê? Porque quanto mais você castra esses animais, menor o número de animais nascendo na rua. Se tem pouco animal nascendo na rua, menor vai ser o abandono. Então, essa é a questão primordial. A identificação dos animais é importante também para você identificar quem abandona. Então, quando você caça, você chipa esse animal, ele vai ser identificado. Se a pessoa que adotou jogar na rua de novo, você tem como multar essa pessoa, você tem como processar essa pessoa. E o último ponto, que é o triângulo que eu falo, é a questão da conscientização. Tanto nas escolas quanto nas ruas, da população em geral, conscientizar sobre posse responsável. Viviane, a campanha geral de vacinação acontece anualmente e regionalmente em algumas cidades. Além do caso da raiva, existem outros casos aqui em Ribeirão? Olha, a gente já teve um caso de leishmaniose aqui em Ribeirão Preto, que é uma doença fatal, né? O animal foi sacrificado. Então, assim, nós não temos muitos casos em Ribeirão Preto, é um ou outro, normalmente vem de outra cidade esse animal, mas é um mosquito que está rondando aí as cidades vizinhas, nós já tivemos em outras cidades aqui do lado, então são zoonoses importantes que precisam ser tratadas. Outras menos, assim que a gente poderia falar, a leptospirose, nós temos casos aqui, né, em Ribeirão Preto, tanto de gente quanto de animal, e é uma doença que é transmitida também pelo animal, né? Então nós temos várias vacinas que precisam, na realidade, assim, a V8, V10, V12 que a gente fala, são vacinas polivalentes que tratam de várias doenças, né? E são doenças transmissíveis aos homens. Então, assim, tem a leptospirose, tem várias, a raiva que tem nessas vacinas também, tem hepatite infecciosa, ela também trata, previne, no caso, sinomose, parvovirose. Então, tem várias doenças que são transmissíveis aos homens e outras não, que são só dos animais. Mas essas vacinas são importantes para prevenir, para o animal ficar sempre sadio, né? Essas vacinas não são dadas pelo poder público em nenhum lugar do Brasil, infelizmente, em nenhum lugar do Brasil. Algumas cidades, pontualmente, dão essas vacinas por entender que são necessárias para prevenir algumas doenças, mas são políticas públicas do próprio município, não é nenhuma recomendação do Ministério da Saúde. Viviane, em relação a maus tratos e abandono aos animais, quais são as formas de proteção ao animal que ele tem? Olha, existe uma legislação, que é a Lei de Crimes Ambientais, que ela prevê a pena de 3 meses a 1 ano para quem pratica atos de maus tratos aos animais, né? Fora multa. Então, a pessoa que vê um animal sendo maltratado, ela tem que procurar a Delegacia de Proteção aos Animais, aqui em Ribeirão Preto o telefone é 3610-6067, e fazer essa denúncia para a delegacia, para o delegado, né? O delegado que tá de plantão, que trabalha nessa questão aí. Então, o primeiro ponto, é fazer a denúncia na delegacia. Isso é imprescindível para que realmente nós possamos trabalhar nessa linha contra os maus tratos, contra a violência, contra esses animais. Temos também a Promotoria de Justiça, né? A Promotoria Pública também trabalha essa questão e você pode denunciar fazendo uma representação no Ministério Público, é simples, uma carta, né, para o promotor.
E as ONGs elas recebem, eu também recebo denúncias no meu gabinete, a gente recebe denúncias e encaminha, a gente verifica, vê o que está acontecendo para saber se é um caso de maus tratos realmente ou não, para poder encaminhar para a justiça no caso. Obrigada, vereadora, pela sua participação. Obrigada, colegas de jornalismo. O 30 minutos chegou ao fim, mas semana que vem tem mais. Até lá!